Apocalipse 19, versículos 7 e 8. Eu confesso para vocês que fiquei alguns dias lendo, relendo esses versículos. Quando a gente acha que já entendeu tudo, a gente não entendeu nada. Quando a gente acha que já sabe direitinho o que o Senhor quer dizer, aí a gente percebe que não sabe nada. Eu li. E por mim, pela Roberta, eu levaria por um lado. Mas, como sempre, o Espírito Santo não deixou. Ele levou para outro lado. Esse cenário aqui, João viu. Eu gosto dessa frase, sabe? Dizer assim, João viu, eu gosto disso. João estava na ilha de Patmos, porque ninguém conseguia matar ele, gente. Vocês sabiam disso? Que não conseguiam matar João, por isso que ele estava exilado. Ele foi jogado até dentro de um caldeirão de óleo quente. Foi, Douglas? Vocês sabiam disso? Quando teve uma situação, abrindo parênteses aqui, porque é interessante, muito interessante. E eu gosto de coisas interessantes. Jesus já ressuscitado, estava indo Jesus, Pedro pelo caminho, e alguns discípulos. E Jesus estava dizendo para Pedro de que maneira Pedro morreria. Jesus estava prevenindo Pedro antes. E daí Pedro olhou para trás e falou: e quê? Era João que vinha vindo. O ciúme. Pedro tinha ciúme de João. E Jesus disse assim: que te importa se ele permanecer até que eu volte? Quem fala que quer, ouve que não quer. Mas João, tentaram perseguir o João, tentaram matar João, mas João não morria. Então exilaram João nessa ilha, a ilha de Patmos, e foi onde João teve essa visão. João viu o que vai acontecer. E esse cenário aqui do capítulo 19, os versículos que nós temos, João viu a alegria do céu, o júbilo dos anjos, dos seres viventes, esses seres que nós nem podemos imaginar, contemplar com os nossos olhos. João viu a alegria, o júbilo do céu em dizer: exultemos, alegremos, demos a Ele toda a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. O céu se alegrou. João viu a alegria do céu por ter chegado aquele momento. Então João ouviu eles dizendo, vamos ler a partir do versículo 6, 19:6. Então ouviu como uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos, exultemos e demos-lhes a Ele a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então João viu a alegria do céu. Você me ajuda, se eu estiver fazendo você dormir, você se mexe na cadeira e não dorme não, hein? Amém? João viu esse cenário. E quando eu li a primeira vez, quando o Senhor me deu esse tema, eu escrevi várias coisas assim, eu escrevi várias frases para ver o que ele achava. Eu escrevi a noiva do Cordeiro,
coisas, mas o Senhor me atentou para as bodas do Cordeiro, casamento do Cordeiro, a festa do Cordeiro. São chegadas as bodas do Cordeiro, casamento. Imagina alguém que está para casar, né? A ansiedade, a expectativa, a preparação, tudo aquilo que é preparado. Você que já passou por isso, vá se lembrando. Há toda a expectativa, a preparação, a expectativa é muito grande. E Jesus, Ele mesmo se denominou o noivo, Ele mesmo. E quando Jesus, lá na parábola das 10 virgens, Ele fala sobre o sono, Ele fala sobre o despertamento das virgens, Ele usa o exemplo de um casamento judaico, da tradição judaica, que era feito em 3 etapas. Primeiro, o noivo ia lá e fazia compromisso de casamento. No meu estudo estava até comprava a noiva, mas eu achei esse termo muito forte. Mas se nós trouxermos para nós, Ele nos comprou mesmo. Jesus comprou a noiva, literalmente. E a cena que se passa na parábola das 10 virgens é o fato de que o noivo vinha, comprava a noiva e eles já estavam compromissados como num casamento, já valia como um casamento. Tanto que teria que haver um compromisso de fidelidade. Se um dos dois fossem pegos em adultério, eram apedrejados, como dizia a lei, como a lei dizia. E o noivo ia preparar a casa onde ele ia levar a noiva para morar quando se casasse. E a noiva, enquanto isso, ia se preparando e esperando o noivo. E a noiva tinha algumas amigas, acompanhantes, as virgens. Então Jesus usa esse cenário. E diz a palavra do Senhor que de repente alguém diz: bem-vindo noivo. E todas acordam. E a palavra diz que 5 estavam preparadas, 5 não estavam preparadas. Mas o que eu quero dizer é que nós estamos nesse tempo aguardando a vinda do noivo. E a qualquer momento nós vamos ouvir alguma trombeta soar, e nós vamos ouvir em nome de Jesus. Nossos ouvidos vão estar atentos. Então nós vamos saber: chegou. Acho que não vai dar nem tempo de pensar. Não vai dar nem tempo, porque a palavra diz que não tem que piscar de olhos. O nosso corpo vai ser glorificado e nós já vamos estar lá no céu, nos encontrando com o Senhor nas nuvens. E nós estamos passando por esse processo, esperando, enquanto o noivo está preparando a casa, enquanto o noivo está preparando o lugar. Nós estamos passando por esse processo de espera até ir para o lugar onde ele está preparado. No versículo 8 diz assim: pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. E eu fiquei nesse linho finíssimo, nesse linho eu falei: tem alguma coisa nesse linho, Senhor, o Senhor tem que me dizer o que é. O que é esse linho? As vestes na Bíblia, tudo na Bíblia é muito importante, mas as vestes, elas têm um significado muito importante. Então eu falei: Senhor, tem alguma coisa nesse linho, por que tem que ser de linho? E não foi o noivo que vestiu a noiva, foi a noiva que se vestiu. Não foi o que nós vemos aqui? A si mesma se ataviou. Se ataviar é se enfeitar, se vestir, se adornar. A noiva se enfeitou, se vestiu, se adornou. Diz assim: cuja esposa a si mesma já se ataviou, já se enfeitou, já se adornou.
pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Tem que ser linho finíssimo, resplandecente e puro. Não tem outra roupa. Não posso escolher, eu quero seda. Tem que ser linho finíssimo, resplandecente e puro. Amém? Não é eu que escolho o tipo de roupa. A roupa já foi escolhida para mim. Tem que ser linho finíssimo, resplandecente e puro. O versículo continua dizendo assim: porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. É simples assim. O ato de justiça dos santos. Não somos todos tão bons, não é? A justiça de Deus excede. A justiça de Deus excede muito. E os atos de justiça dos santos não são esses atos de justiça que nós estamos acostumados a praticar. Para nós compararmos como a justiça excede, você vai lá abrir comigo em Mateus. Você está preparado? Se mexe aí no seu banco. Se mexe aí, dá uma mexidinha, dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Está com seus lombos cingidos de força. Está com os lombos cingidos. Jesus falando. Jesus é o nosso exemplo, não é? Jesus é o nosso exemplo. Tem uma cena que me chamou muita atenção de Jesus com aquele moço rico. Essa cena me chamou muita atenção. O moço rico é uma pessoa que guarda os mandamentos, não é? Mas o que me chama a atenção não é o fato de Jesus ter falado para ele: larga tudo, venha após mim, tarará. Não foi isso. Foi que esse moço chegou para Jesus e disse assim: bom mestre. Jesus era bom, não era? Jesus era bom, muito bom. E Jesus disse para ele assim: por que me chamas bom? Bom é o Pai. Se fosse a gente, e alguém chegasse e dissesse: bom mestre para nós, ou boa irmã, a gente diz: mas ô raça, né, nós somos. Mas Jesus podia dizer: eu sou bom, eu sou justo, sim. Mas ele disse: bom é o Pai. Bom é o Pai. Vamos começar aqui, Mateus 5. Sermão da montanha. Falei: Deus, Sermão da montanha. Oh, glória! Eu levaria para a celebração da festa do Cordeiro. Deus falou: vai, Sermão da montanha. Glória a Deus por isso. Deixa eu ver se eu consigo acompanhar esse rascunho que eu fiz aqui, irmãos, porque eu sempre faço rascunho, mas eu nunca consigo acompanhar. Mas hoje eu vou tentar acompanhar esse rascunho, porque eu não quero perder nada daquilo que o Senhor colocou aqui enquanto eu estava meditando na palavra. Não quero levar nada de volta. Vamos começar aqui, Mateus 5, 20 primeiro. Primeiro 20. Mateus 5, 20. A gente vai ficar aqui entre Mateus mesmo. Mateus 5, 20. Jesus diz assim para os discípulos: porque eu vos digo
que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Vou recapitular. A noiva tem que se vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro. Se a noiva não se vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro, ela vai estar ou nua ou com vestes maltrapilhas. Não vai entrar nas bodas. Só vai entrar quem estiver vestido com vestes nupciais. Amém? Só para nós entendermos. E nós lemos lá em Apocalipse que o linho finíssimo e puro são os atos de justiça dos santos. Aí eu perguntei, Senhor, então nós precisamos saber quais são esses atos de justiça, porque eu bem sei que não é aquilo que eu penso que é justiça. Eu bem sei que não é. Então o Senhor nos mostra. E o Senhor me levou aqui no Sermão no Monte. Jesus ensinando. Jesus está nos ensinando nessa noite. Podemos nos ver sentadinhos ao redor do Senhor, o Senhor nos ensinando. Mas nesse versículo aqui, os escribas e os fariseus eram os sacerdotes, estudiosos da lei, as pessoas mais conhecedoras da palavra de Deus naquela época. E isso escandalizou o povo que ouvia. Por quê? Porque verdadeiramente as obras deles, comparada a das outras pessoas, eram boas. Eram boas as obras deles. Eles davam esmolas mais do que todo mundo. Eles davam grandes ofertas. Estavam sempre no templo. Ajudavam as viúvas, os órfãos, serviam as casas. As obras deles eram boas. Então, o meu estudo diz que os discípulos se escandalizaram. As pessoas que ouviram se escandalizaram. Como assim? Tem que exceder a dele. Então Jesus começa ensinando aqui. No versículo 39. 5:39. Deus exige mais. Porque as pessoas achavam que os fariseus e os escribas eram justos, porque eles viam as suas obras externas, aquilo que era exterior. Eles viam as obras e elas eram até boas, mas eles não olhavam a motivação. Eles não viam o que motivava as obras. Eles não podiam ver. Eles não olhavam o coração. E a palavra do Senhor diz que tudo quanto nós fizermos tem que ser pela fé. E a justiça que importa para Deus é aquela motivada pela fé em Cristo. Essa obra importa para Deus. A obra que é motivada pela fé em Cristo. Aí, que o Espírito Santo te leve a analisar. Você tem feito algumas obras boas. O que você pensou na hora? Que você teve a ideia? O que foi gerado ali no seu coração? Da onde veio a inspiração? Pensou no quê? A maioria das vezes nós somos motivados por algumas coisas, poucas vezes pela fé. Nós somos motivados pelo partidarismo, pela justiça. Partidarismo é tomar partido. Amém? Alguém brigou com a irmã Ana Maria, eu vou lá defender a irmã Ana Maria. Isso é partidarismo. Por vaidade,
vanglória, por egoísmo, por um senso de justiça própria. Tenho que fazer justiça com as minhas próprias mãos. Aí a palavra do Senhor, em Deuteronômio 32, 35, diz que é o Senhor que recompensa cada atitude. Do Senhor é a vingança. Dê lugar à ira, mas isso não quer dizer, ai que bom, Deus vai fulminar. Não. Provérbios 3,7 diz assim: não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Então, muitas vezes a nossa motivação para fazer alguma coisa que até é boa, não é pela fé. Muitas vezes a nossa motivação ela está em outras coisas. O que passa no seu coração? O que passa no nosso coração? Você está por aqui? Não, agora eu vou lá. Olhado. O que passa no nosso coração? Às vezes a gente pode pensar assim, nossa, aquele irmão vai me ver, os irmãos vão me ver. Olha, o que eu vou falar? Nossa, eu vou tinha. Quantas vezes a gente passou por isso? Quantas vezes a minha motivação já foi essa? Quantas vezes eu já estava lá em casa pensando, nossa, vou falar, olha a Roberta. E se me falassem, olha a irmã Roberta, eu não ia falar. Não falem, olha a irmã Roberta, falem, olha o Senhor Jesus, eu ia falar. Porque muitas vezes não adianta. Para que eu preciso fazer tipo para vocês? Muitas vezes essa foi a minha motivação. Muitas vezes eu agi por justiça própria e a minha oração era: Senhor, dura a vingança, dura a vingança. Deus não age na ira do homem. Deus não age na ira do homem. A justiça de Deus é Cristo. A justiça de Deus é Cristo. Mas vamos aqui para a palavra. Versículo 39 do capítulo 5. E Jesus dá uns exemplos aqui. Tem tanta coisa dentro desses exemplos. 39. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. 40. E qualquer que demandar contigo e tirar-lhe a túnica, deixa-lhe também a capa. 41. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não volte as costas ao que te deseja pedir emprestado. Tem muita coisa aqui. Primeira coisa fácil, agressão física. Eu acho que só nessa situação a gente já falaria, não dá para mim. Porque a agressão física é difícil, né? Você vai reagir ao físico. A segunda situação, se alguém entrar em demanda contigo e tirar a túnica, deixa também a capa. O Senhor está falando de situações que nós temos que brigam conosco na justiça, situações legais. Aí o Senhor está falando, se brigarem com você por causa disso e ganharem, deixa também. Vocês estão aqui ainda? E a outra situação, se pedirem para andar uma milha, anda 2. Por que Jesus usou esse exemplo? Porque os romanos, eles tinham autoridade, direito. Quem que passasse, se você estivesse passando por eles, eles cismassem que você tinha que levar a bagagem deles, você tinha que levar.
aqui o Senhor está falando de situações civis, autoridade, governo. E quem eles quisessem, podiam falar: vem cá, carrega para mim. Uma milha era 1,5 km. Os homens têm mais noção de distância, né? Né, irmão? Presbítero Carlos. 1,5 km é longe. Você tinha que ir. E os discípulos, os judeus, ali, as pessoas estavam indignadas com isso. E Jesus falou assim: te pedi para carregar uma milha, carrega 2. Simples assim. E aí eu preciso entrar numa situação mais séria aqui. As autoridades são constituídas pelo Senhor, todas elas. Quando nós falamos de direitos civis, nós falamos também de impostos, de declaração de rendas. Eu me lembro de uma situação no meu trabalho, que nós trabalhamos por um tempo e na nossa carteira, no registro da nossa carteira, não era registrado aquilo que realmente nós ganhávamos. Tinha um salário, mas na verdade nós éramos comissionados, então nós ganhávamos mais. Então aquilo que era descontado de imposto era um valor pequeno, simbólico, errado. Passaram-se alguns anos e a empresa regularizou toda essa situação. Glória a Deus por isso. E colocou na nossa carteira exatamente o que nós ganhávamos: 6% de comissões. E passou a descontar do nosso limite exatamente o imposto devido a essa quantia que nós recebemos. Quando eu voltei para eu encontrei essa situação, porque eu saí da empresa, eu voltei. Eu já era convertida. Oh, aleluia, eu falei: amém. Eu até fiquei assim com uma dorzinha no meu coração, mas eu falei: não, Senhor, o que é justo, se não é meu, não é meu. Mas o povo ficou bravo, porque estava acostumado a pagar só um pouquinho de imposto e ficar virado. Mas o governo rouba e dá. Mas o governo e dá. Lê comigo Romanos 13. Apóstolo Paulo. Romanos 13, do 1 em diante. Diz assim: todo homem esteja sujeito a autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás